Precisamos falar sobre a Ucrânia. Meu nome é Fábio Bosco, eu sou integrante da campanha de ajuda operária à Ucrânia e quero conversar com você sobre a importância da vitória da resistência ucraniana para o futuro da Ucrânia, da Europa e da humanidade. Bom, no último dia 24, houve um motim armado organizado pelo Grupo Wagner no sul da Rússia. E este motim tomou conta de todo o noticiário e é esse motim que a gente vai conversar um pouco nessa edição do nosso programa. Bom, em primeiro lugar, para entender esse motim, é necessário entender como funciona o regime russo. O regime russo é um regime que se apoia principalmente sobre o serviço de segurança para exercer o seu poder. E ele exerce esse poder para atender os interesses da oligarquia russa. Em geral, esses oligarcas, maioria deles ou eram ex-dirigentes do Partido Comunista ou da KGB, que roubaram os bens do Estado e se tornaram multibilionários, né, às custas dessa apropriação indevida desses bens ou de contratos também com o Estado russo. Bom, só que o Putin, para exercer esse poder, ele não se apoia única e exclusivamente sobre o serviço secreto, porque isso é uma coisa perigosa. Ele promove outras instituições, sejam estatais, sejam não estatais, como é o caso do Grupo Wagner, uma tropa de mercenários. E promovendo uma competição, uma disputa entre essas diferentes instituições, Putin reserva a ele a palavra final e desta forma permanece e eterniza o seu poder. E aí está já há 23 anos. Bom, esse regime político, com essas organizações competindo uma com a outra, num momento de guerra é extremamente problemático, e foi o que a gente está vendo agora na invasão da Ucrânia. Olhem só, o Putin planejou invadir a Ucrânia e em poucas semanas tomar Kiev, impor um outro regime e roubar uma grande parte das terras da Ucrânia. E para isso ele estava se apoiando sobre as tropas regulares. O fato é que houve um fracasso nessa estratégia. Ele não conseguiu isso. E ele sofreu uma derrota militar importante nos arredores de Kiev. E por isso ele recorreu a tropas de mercenários. Muitos países fazem isso, né? O mais famoso foram os Estados Unidos, por ocasião da ocupação do Afeganistão e do Iraque, que eles contrataram uma série de empresas, a mais famosa delas era a Blackwater. Então Putin ele recorreu a várias dessas tropas, a mais famosa delas é o Grupo Wagner, né? O Grupo Wagner é um grupo formado por mercenários a partir da agressão que a Rússia promoveu em 2014 contra a Ucrânia e que depois foi utilizado na Síria e em vários países da África para atender interesses do regime russo. Bom, o Grupo Wagner ele pegou uma frente de batalha em Bakhmut e jogou todas as suas forças e com todo o apoio material do regime russo. Então primeiro ele se organiza em torno a um grupo de mercenários profissionais, ele recrutou milhares de presos nos cárceres da Rússia e todo esse esforço aí, que deve ter juntado umas 50 mil pessoas, se dirigiu para a Ucrânia para dar uma lição exemplar de como ganhar a guerra na Ucrânia. Só que o que aconteceu? A resistência ucraniana foi muito maior do que sonhava Putin e o líder do Grupo Wagner. E essa resistência impôs uma situação duríssima para o Grupo Wagner, duríssima. Eles demoraram 8 meses para tomar uma única cidade, uma cidade relativamente pequena, perderam 20 mil soldados mercenários, 20 mil é muita gente, e no final das contas, com a tomada dessa cidade, eles não conseguiram aproveitar para avançar para conquistar uma próxima cidade, como Kramatorsk, porque Bakhmut segue sitiada pelas tropas ucranianas, que inclusive avançaram um pouco nessa última semana. Então, o que mostrou essa experiência do Grupo Wagner em Bakhmut? Que por mais que o regime russo invista, existe uma resistência muito forte por parte dos ucranianos, que
que está impedindo esse avanço. E que por mais violento, brutal que seja a agressão russa, ela esbarra na vontade da imensa maioria do povo ucraniano de botar as tropas russas para fora. Em meio a essas batalhas, existiram uma série de crises entre o Grupo Wagner e o comando militar russo. E isso é num momento em que as tropas russas estão em defensiva, pode ser uma questão mortal. E por isso que o Ministério da Defesa russo decidiu centralizar o comando. Centralizar o comando incorporando os mercenários às tropas regulares russas e pondo fim ao Grupo Wagner. Só que o dono do Grupo Wagner, que é um oligarca, o Prigozhin, ele não concordou com isso. E os mercenários também não concordaram. Por quê? Porque temem que essa incorporação ao exército regular acabe levando a, por exemplo, uma redução de salários, né? Há informações aí que cada mercenário recebe 3.000 euros por mês, que não é o mesmo soldo dos soldados do exército regular. Então, para questionar essa decisão do Ministério de Defesa russo, o Prigozhin ele organiza um motim armado, baseado nas tropas de mercenários do Grupo Wagner, mas também com uma cumplicidade de setores da hierarquia militar russa. Então ele toma a cidade de Rostov-on-Don, no sul, que é a base do Comando Sul do exército russo, e junta 300 veículos militares e começa a ir em direção a Moscou. E sempre fazendo um discurso bem agressivo e tal. O objetivo dele, naturalmente, era tentar manter esse grande negócio que esses contratos de terceirização de tropas que o Estado russo promove. Mas para o Estado russo existia não apenas o problema da quebra do comando, mas também tinha outro problema, que é o problema de recursos, porque a economia russa ela perdeu o mercado de energia da Europa, então ela está sofrendo com isso e precisa otimizar os recursos também. Então o Prigozhin enviou aí esse motim militar em direção a Moscou, e para as portas de Moscou, a 200 quilômetros de Moscou, fazer uma negociação secreta. Essa negociação secreta a gente não conhece os termos, mas o fato é que fez com que ele desmobilizasse o motim. Bom, o que é interessante a gente observar aqui? Quem ganhou, quem perdeu com essa situação? Em primeiro lugar, quem perdeu? O primeiro perdedor, naturalmente, é o Putin, né? O ditador russo, ele, por um lado, sofreu com essa quebra de comando, ele fez um discurso falando que ia esmagar os amotinados e, no final, fez um acordo secreto, ou seja, demonstrando a fragilidade do seu comando. Junto com ele, perdeu o comando militar. O Prigozhin também, ele também perdeu. Por quê? Quando ele organiza o motim e ele ganha toda uma popularidade, porque ele estaria enfrentando as elites encasteladas em Moscou, só que acontece, 36 horas depois, ele vai lá e faz um acordo secreto e capitula. Então, da mesma forma que a popularidade dele disparou, ela decresceu. Quem ganhou com esse episódio? O primeiro grande beneficiário é a oposição russa contra a guerra, que opera dentro e fora da Rússia e que viu a sua narrativa de que os objetivos da guerra são que não é acabar com o nazismo, que não é defender a pátria russa, mas sim é roubar o território ucraniano. Ele viu a sua narrativa fortalecida. Por quê? Porque o Prigozhin, ele, entre as suas declarações, ele denunciou que
o regime russo usou mentiras para levar a Rússia à guerra contra a Ucrânia. Entre essas mentiras, a questão de que a pátria russa estaria ameaçada. Outro que se beneficia dessa situação é a resistência ucraniana. Por quê? Porque ela vê fortalecida a sua narrativa de que está numa luta por libertação nacional contra uma agressão que tem como objetivo roubar o seu território e impor uma ditadura vinculada a Moscou. Então ela também se beneficia. E aí vocês podem perguntar, mas e a OTAN? A OTAN ganha ou perde com isso? Bom, as potências ligadas à OTAN nem ganham nem perdem, elas tremem. E por que tremem? Porque elas veem a possibilidade do Putin cair e ser substituído por alguém que seja ainda mais agressivo militarmente como uma ameaça para a estabilidade mundial. E por isso que a OTAN prefere pôr suas fichas na manutenção do regime do Putin na Rússia. Bom, o que mais que é importante a gente ver aqui? Essa situação toda coloca a necessidade da gente redobrar os esforços de solidariedade com a resistência ucraniana, exigir que os países ocidentais entreguem os aviões que a resistência ucraniana necessita para terminar rapidamente com a guerra. Exemplo desse trabalho de solidariedade ocorreu no domingo passado aqui em São Paulo, quando a comunidade ucraniana promoveu na Avenida Paulista um bonito ato em que denuncia o perigo nuclear, o perigo de que, por exemplo, o Putin faça o que ele fez com a barragem em Nova Kakhovka, que ele explodiu, provocando um desastre ambiental e humanitário enorme, que ele faça algo similar na usina nuclear de Zaporizhia, que hoje está sob controle das tropas russas. Além disso, outro exemplo de solidariedade internacional interessante foi o terceiro comboio que recém retornou da Ucrânia, mas eu vou contar mais dele na semana que vem, que a gente já falou bastante aqui. Eu só queria fazer um último comentário antes de concluir, que é o seguinte: no discurso que o Putin fez, era um discurso gravado, né? Não era um discurso ao vivo. É interessante que ele, novamente, ele retoma as críticas que ele dirige regularmente contra Lenin e contra os bolcheviques. Desta vez, ele disse que toda vez que a Rússia se divide, ela sai perdendo, como ocorreu na Primeira Guerra Mundial. Que referência que ele está fazendo? Ele está discutindo a Revolução Russa. A Revolução de Outubro, essa liderada pelos bolcheviques, por Lenin, ela tinha como bandeiras pão, paz e terra. Então ela tinha como objetivo atender um anseio da população, que era sair imediatamente da Primeira Guerra Mundial, uma guerra imperialista, uma guerra na qual as potências buscavam conquistas territoriais, anexações territoriais. Então o Putin, mais uma vez, ele critica os bolcheviques para se identificar com quem? Com o czarismo russo, né? Que foi derrubado pela Revolução Russa. Bom, já falei bastante, terminamos aqui esse episódio. Slava Ukraini, Slava Rabotny Chamu Klasu, Viser Kraien, glória à Ucrânia, glória à classe trabalhadora de todos os países.